Você já ouviu falar dos Nefilins? A Bíblia menciona essa raça misteriosa, mas a verdade é que pouco se fala sobre eles nos púlpitos e até mesmo nos estudos tradicionais. Estariam escondendo algo que não querem que a humanidade descubra? No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, lemos que naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Mas quem seriam esses filhos de Deus? Para alguns estudiosos, seriam apenas os descendentes de Sete, filho de Adão. Mas para outros, eram anjos caídos que desceram à terra, quebrando as leis divinas e se relacionando com mulheres humanas. O resultado dessa união proibida seriam seres híbridos, de tamanho colossal, inteligência superior e força além do que conhecemos. Os Nefilins. Essa teoria levanta uma questão perturbadora. Se seres celestiais realmente se misturaram com humanos, estaríamos diante de uma das maiores conspirações ocultadas da história da humanidade. Não seria apenas uma questão teológica, mas biológica e histórica. Isso explicaria por que tantas culturas antigas, mesmo distantes entre si, falam de gigantes e deuses que caminharam entre os homens. Na mitologia grega temos os titãs, na Índia, os Rakshasas, entre os sumérios aparecem os Anunnaki, e até tribos indígenas mencionam homens enormes vindos das estrelas. Seria possível que todas essas tradições, espalhadas em continentes diferentes, estivessem falando da mesma coisa com nomes diferentes? Mas há mais. Durante séculos, notícias de ossadas de homens gigantes circularam em jornais antigos. Descobertas de esqueletos com mais de 4 metros de altura já foram relatadas, mas estranhamente essas evidências quase sempre desapareciam, eram desacreditadas ou simplesmente esquecidas. Coincidência? Ou uma tentativa clara de esconder algo que não deveria vir à tona? Imagine se um fóssil desse tipo fosse exibido em um grande museu, como ficaria a narrativa oficial da ciência? Quantas linhas inteiras dos livros de história teriam que ser reescritas? Muitos pesquisadores acreditam que a corrupção trazida por esses seres foi tão grande que provocou o dilúvio universal, como uma punição divina para limpar a terra dessa mistura proibida. Nesse sentido, os Nefilins não seriam apenas personagens bíblicos misteriosos, mas a verdadeira causa de um dos maiores eventos da humanidade, a destruição da antiga civilização. E mesmo assim, paira a dúvida: teriam realmente desaparecido? Ou será que sobreviveram em segredo, infiltrando-se em linhagens reais e sociedades ocultas? Muitos monarcas da antiguidade se proclamavam descendentes de sangue divino, e até hoje há famílias poderosas que afirmam ter uma herança especial. Agora pense comigo. Será que esse suposto sangue divino não seria, na verdade, a herança genética dos Nefilins? Uma linhagem mantida ao longo dos séculos para garantir poder e influência sobre a humanidade? É assustador imaginar que as pessoas que controlam o mundo talvez não sejam tão humanas quanto acreditamos. E aqui eu preciso te lembrar, se esse mistério já está mexendo com sua cabeça, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Assim, você ajuda nosso trabalho a crescer e garante que mais pessoas tenham acesso a verdades que quase nunca chegam ao público. E já aproveito para te convidar a deixar nos comentários a sua opinião. Você acredita que os Nefilins realmente existiram ou acha que é apenas um mito mal interpretado? Mas não vamos parar por aqui. Há muito mais a ser revelado. A arqueologia proibida, documentos que nunca chegaram ao grande público e relatos de culturas antigas podem nos dar pistas sobre onde estão as provas que restaram dessa raça híbrida de anjos e humanos.
E mais, existe quem acredite que eles ainda estão entre nós, disfarçados, mantendo segredos que poderiam mudar toda a nossa visão de mundo. Imagine como seria viver em um mundo onde gigantes realmente andavam entre os homens. Pessoas que não mediam apenas alguns centímetros a mais, mas metros inteiros, chegando a alturas que hoje pareceriam impossíveis. Seres de carne e osso, mas diferentes em tudo, mais fortes, mais inteligentes, mais imponentes. Será que seriam tratados como deuses, adorados em templos, ou como monstros a serem combatidos? Essa é a questão que se abre quando falamos dos Nefilins. A cada passo que damos nesse mistério, mais percebemos que não estamos lidando com um simples mito, mas com algo que parece ecoar em várias culturas, em diferentes partes do mundo, em épocas que nunca tiveram contato entre si. No livro de Enoque, um texto antigo considerado apócrifo e excluído da Bíblia oficial, encontramos uma descrição detalhada do que teria acontecido antes do dilúvio. Ali é dito que os chamados vigilantes, anjos que deveriam guardar a terra, quebraram sua missão sagrada e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Eles desceram, ensinaram conhecimentos proibidos e geraram filhos híbridos. E esses filhos não eram apenas diferentes, eram gigantes, seres que ultrapassavam todos os limites conhecidos. Diz-se que devoravam tudo o que encontravam. E quando os alimentos acabavam, passavam a devorar até os homens. Essa corrupção teria sido tamanha que o dilúvio se tornou inevitável, um castigo para apagar da terra essa mistura entre o divino e o humano. Mas não foi apenas o nascimento dos gigantes que chamou a atenção. Os vigilantes, segundo o livro de Enoque, ensinaram aos homens a arte da guerra, o uso do ferro, da espada, do escudo e até técnicas de feitiçaria. Eles revelaram segredos do céu e da terra, que deveriam permanecer ocultos. A humanidade, que antes vivia em relativa inocência, teria recebido de uma só vez um salto de conhecimento, mas um salto que trouxe destruição em vez de progresso. O curioso é que muitas dessas descrições coincidem com descobertas arqueológicas. Povos antigos, em diferentes partes do planeta, apresentaram avanços súbitos na metalurgia, na astronomia e na construção, como se tivessem recebido esse conhecimento de fora. Agora pense comigo, será que esses avanços repentinos foram obra apenas da evolução natural? Ou poderiam ser traços da intervenção desses seres? Afinal, como explicar pirâmides erguidas com blocos de centenas de toneladas, observatórios megalíticos perfeitamente alinhados com os astros, cidades inteiras construídas com precisão matemática milênios antes da chamada ciência moderna? A narrativa dos Nefilins poderia ser a chave para entender por que certas civilizações surgiram aparentemente do nada, brilharam intensamente e depois desapareceram misteriosamente. E aqui surge uma das partes mais desconfortáveis dessa história. Se os Nefilins foram realmente exterminados no dilúvio, como explicar que gigantes continuaram a aparecer séculos depois? A Bíblia cita os Refaíns, os Anaquins e até Golias, que media quase 3 metros de altura. Isso significa que, de alguma forma, sua linhagem sobreviveu. Alguns acreditam que a esposa de Noé carregava em seu sangue a herança dos Nefilins. Outros dizem que alguns dos vigilantes voltaram a repetir o mesmo ato após o dilúvio. Seja como for, a presença de gigantes não foi um episódio isolado. Ela se estendeu ao longo da história, moldando batalhas, influenciando reinos e deixando marcas que ainda ecoam. E é aqui que a teoria ganha um tom ainda mais conspiratório. Muitos estudiosos independentes acreditam que os descendentes dos Nefilins jamais desapareceram. Eles teriam se infiltrado nas famílias mais poderosas, preservando seu sangue em linhagens reais e sociedades secretas. Não é por acaso que reis, imperadores e até governantes modernos
Falam de sangue azul ou sangue divino. Essa ideia, aparentemente simbólica, poderia esconder uma verdade biológica: a manutenção da herança dos gigantes. Talvez esse seja o motivo pelo qual certas famílias se mantêm no poder por gerações, como se uma força invisível as sustentasse. Agora, imagine se essa teoria for real. Isso significaria que parte da elite que controla o mundo não é totalmente humana. E se pensarmos bem, isso não parece tão absurdo. O comportamento frio, calculista e muitas vezes desumano de certas lideranças poderia ser explicado por uma natureza diferente, herdada de seres que nunca deveriam ter existido. Será que os Nefilins ainda estão entre nós, disfarçados, influenciando os rumos da humanidade por trás de cortinas? E não podemos esquecer das descobertas arqueológicas que alimentam esse mistério. Há relatos de esqueletos gigantes encontrados nos Estados Unidos, na Ásia e até mesmo na América do Sul. Alguns jornais antigos do século XIX chegaram a publicar fotos e artigos sobre esses achados. Mas, curiosamente, muitos desses registros desapareceram, foram recolhidos por instituições poderosas e jamais voltaram a ser exibidos. Isso nos leva a pensar: será que há uma campanha global para esconder a verdade? Será que a arqueologia oficial escolhe o que mostrar e o que enterrar para sempre? E aqui vai um ponto de reflexão importante. O que aconteceria se amanhã fosse provado de maneira incontestável que os Nefilins existiram? Que gigantes caminharam na terra, frutos de uma mistura proibida entre anjos caídos e humanos. A ciência teria que reescrever toda a história da humanidade. A teologia teria que admitir que houve uma intervenção direta no destino humano. E a sociedade como um todo teria que lidar com a ideia de que não somos apenas fruto da evolução, mas também de uma manipulação antiga, talvez até planejada. Antes de seguir adiante, aproveito para te lembrar: se esse tema já está mexendo com você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que ama esse tipo de mistério. Isso fortalece nosso trabalho e ajuda mais pessoas a despertarem para verdades que quase nunca chegam ao público. E quero que você deixe sua opinião nos comentários. Você acha que os Nefilins foram exterminados no dilúvio ou que ainda existem descendentes deles espalhados pelo mundo? Se tudo o que vimos até agora já parece incrível, prepare-se, porque a parte final desse enigma é ainda mais perturbadora. A ideia de que os Nefilins não foram apenas gigantes do passado, mas que talvez ainda influenciem o presente, mexe com a cabeça até do mais cético. Quando falamos de sociedades secretas, linhagens reais e poderes ocultos que governam o mundo nas sombras, não estamos muito distantes daquilo que se diz sobre a descendência dos Nefilins. É como se eles nunca tivessem desaparecido completamente, mas apenas mudado de forma, se adaptando, se escondendo em estruturas de poder. Pense nas antigas monarquias europeias. Quantos reis e imperadores afirmaram ter sangue divino? Quantos alegavam descender diretamente de deuses ou semideuses? Será que isso não passava de propaganda política ou havia algo mais por trás dessa crença? Muitos estudiosos independentes defendem que essa insistência em afirmar uma linhagem especial não era apenas simbólica, mas literal. Uma herança genética guardada a 7 chaves, transmitida de geração em geração, preservada com casamentos arranjados entre famílias específicas para não ser diluída. Se essa teoria for real, as elites que governam o planeta podem carregar traços de uma antiga mistura proibida. E não para por aí. Há quem diga que sociedades secretas, como os Illuminati, os Cavaleiros Templários e até mesmo ordens ocultistas modernas estariam diretamente ligadas à preservação do conhecimento dos Nefilins.
Documentos, símbolos e rituais guardariam as marcas desse passado esquecido. E se observarmos com atenção, muitos dos símbolos usados por essas sociedades lembram figuras gigantes, astros ou seres alados. Coincidência? Ou um sinal de que eles sabem de algo que a maioria ignora? Agora pense na arqueologia proibida. Quantos relatos já ouvimos de descobertas que jamais vieram a público? Sítios arqueológicos fechados de repente, artefatos recolhidos por governos e nunca mais vistos. Pesquisadores que foram silenciados após encontrar ossadas que não se encaixavam na narrativa oficial. É quase como se houvesse uma força global decidida a manter esse segredo. Afinal, revelar a existência dos Nefilins mudaria não apenas a ciência, mas também a religião e a política mundial. E se isso não bastasse, alguns acreditam que o retorno dos Nefilins já está em andamento, mas de uma forma diferente. A tecnologia moderna, especialmente na área da genética, está tentando recriar aquilo que os anjos caídos fizeram no passado. Misturar DNA humano com algo além da nossa compreensão. Experimentos secretos, manipulações genéticas e até teorias de clonagem de gigantes já circulam em círculos conspiratórios. Será que estamos prestes a reviver o mesmo erro da antiguidade, só que agora com o selo da ciência? E aqui eu preciso abrir um parêntese. Se você está achando esse conteúdo revelador, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. É a sua forma de mostrar que esse tema merece continuar sendo explorado. E quero que você comente aqui embaixo uma palavra-chave para sabermos que você chegou até aqui. Escreva Nefilins nos comentários. Assim a gente vai ver quantos realmente mergulharam fundo nesse mistério. Mas vamos voltar. Outra questão que chama a atenção é o relato de contatos com seres de outro mundo. Muitas pessoas afirmam que os Nefilins não eram apenas híbridos de anjos e humanos, mas extraterrestres que intervieram no curso da humanidade. Essa ideia pode parecer absurda, mas quando olhamos para as tradições antigas, o que vemos? Seres vindos do céu, trazendo conhecimento e mudando para sempre a vida dos homens. Se antes eram descritos como anjos, hoje muitos diriam que eram visitantes de outro planeta. A pergunta que fica é: estamos diante da mesma coisa, apenas interpretada com palavras diferentes ao longo dos séculos? E se for assim, será que esses seres foram embora definitivamente? Ou continuam aqui, monitorando a humanidade e talvez até interagindo com governos e instituições? O Vaticano, por exemplo, possui um dos maiores arquivos secretos do mundo e há quem acredite que entre seus documentos mais restritos existam relatos sobre os Nefilins e sua relação com a humanidade. A própria Bíblia fala que haverá um tempo em que os dias de Noé se repetirão. E se isso significar o retorno dos Nefilins? Agora imagine as consequências disso. Se um dia for revelado que a humanidade não é apenas fruto de evolução natural, mas também de manipulação genética feita por seres superiores, o que aconteceria? Quantas religiões desmoronariam? Quantos governos perderiam credibilidade? A própria identidade humana entraria em colapso. Seríamos obrigados a repensar tudo o que acreditamos sobre nós mesmos. E aqui vai um convite especial. Se você quer aprofundar ainda mais esse tema, nós preparamos um material exclusivo com indicações de livros, textos antigos e estudos modernos sobre os Nefilins, o livro de Enoque e outros mistérios bíblicos. Esse conteúdo está disponível por um valor simbólico no link da descrição e vai expandir seu conhecimento para além do que tratamos aqui no vídeo. Não fique apenas na superfície, mergulhe de verdade no que está escondido. Para concluir, precisamos lembrar que a história dos Nefilins é mais do que um relato curioso. Ela é uma ferida aberta na narrativa oficial da humanidade. Uma lembrança incômoda de que talvez não sejamos quem pensamos ser. Que talvez em nossas veias ainda corra o sangue de gigantes e de anjos caídos. E que, no fim das contas,
tudo aquilo que aprendemos na escola seja apenas uma versão editada de uma história muito mais complexa. O que você acha? Os Nefilins realmente existiram? Eles ainda influenciam o mundo de hoje? E será que um dia vamos descobrir toda a verdade? Seria verdade? Ou nem tudo é o que parece ser?